Quero agradecer primeiramente a oportunidade, né, do Cresce, de eu poder estar aqui e passar um pouco do meu conhecimento a vocês. E o que eu gostaria assim de pedir a gentileza é o que eu estava até conversando com o vice-presidente. Na verdade, quando eu ministro alguma palestra, algum tema, eu deixo meu e-mail de contato, meu telefone e o site do escritório. Para aqueles que tiverem dúvidas, sendo da área do tema ministrado ou não, eu respondo a todas as perguntas. Porque, às vezes, fica alguma coisa maçante, alguns têm compromisso fora do horário. Então, para não estender muito e a gente poder aproveitar o tema aqui com todos vocês. Eu vou falar da redução da inadimplência nos condomínios. Anteriormente ao Código Civil, que todos sabem que teve a Lei 10.406, que foi aprovada em 2002 e passou a vigorar a partir de 10 de janeiro de 2003, que é o novo Código Civil, que, na verdade, não é tão novo assim, né? Que 2003 para cá já se passaram algum tempo. Anteriormente à aprovação dessa lei, os juros para aqueles inadimplentes em condomínio, eles eram seguidos pela lei dos condomínios, que é a 4.591 de 64. Então, era uma lei mais antiga, porque ela vigorou por 39 anos, e os juros que eram cobrados para aqueles inadimplentes era de 1% ao mês. Então, muita gente aproveitava a oportunidade e, ao invés de cumprir com as suas obrigações, pagar as taxas de condomínio em dia, faziam outras coisas com valor e acabava deixando o condomínio de lado. E aí isso, de uma forma ou de outra, prejudica e prejudicaria todos os outros, aqueles condôminos que pagavam as suas obrigações e as taxas em dia. Depois que teve a aprovação do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, eu tive a oportunidade de conhecer um colega, que é o Dr. Rômulo Gouveia. Era para ele estar aqui esta noite, mas, infelizmente, ele teve um imprevisto e ele não pôde vir. Ele é de Belo Horizonte, ele é advogado também, e ele está fazendo um projeto, que eu estou atuando com ele aqui em São Paulo, para a redução dessa inadimplência. Ele já fez isso em Belo Horizonte e já teve grande êxito lá. Como que funciona esse projeto? Nós estamos passando para todos os síndicos, administradoras de condomínio, advogados, corretores, todas as pessoas que têm ligação no ramo imobiliário, para a gente tentar fazer a atualização da convenção do condomínio. Por quê? Muitos condomínios têm a sua convenção muito antiga. Então, está convencionado os juros interligado ao Código Civil e a lei anterior, que é a 4.591 de 64, que só tinha obrigatoriedade de pagamento de 1% ao mês para a cobrança de juros para aqueles inadimplentes. Com a aprovação dessa lei e com esse projeto que nós estamos atuando, nós podemos cobrar os juros de 0,33% ao dia, que equivaleria mais ou menos a 9,9% ao mês. Por quê? O artigo 1336, do Código Civil, ele prevê que os juros ele pode ser cobrado tanto os juros legais, em caso de inadimplência, como juros convencionados. Então, ou seja, se nós alterarmos a convenção do condomínio, estipulando um juro mais elevado, isso vai dar uma forma de reduzir a inadimplência. Porque, se tiver uma cobrança mais elevada, a pessoa, ao invés de deixar de pagar a taxa de condomínio para utilizar o valor para outra coisa, ela vai pensar e vai falar, não, os juros é mais alto, não vai compensar, eu vou pagar uns juros mais elevados, então eu não vou ficar inadimplente com o condomínio. Então, é uma forma de redução. Mas esse projeto a gente está tentando trazer aqui para São Paulo, porque tem muitos advogados, administradores de condomínios, que eles estão muito resistentes a isso. Por quê? Eles acham que, pelo fato de ter que alterar a convenção do condomínio, vai dar muito trabalho. Porque aí teria que ir para cartório de registro de imóveis, teria que ter o quórum específico, que é de dois terços, né, dos condôminos, para poder fazer a alteração, porque aí tem que fazer a convocação em assembleia. Mas nós estamos tentando fazer com que tanto os administradores como advogados, que a gente consiga fazer esse projeto andar aqui em São Paulo, porque em Belo Horizonte ele tem feito e tem dado muito resultado. Então, eu acredito que aqui em São Paulo também a gente possa
tentar trazer esse projeto, fazer novas palestras, por isso que eu vim aqui dar essa palestra, para passar essas informações para os senhores. Já fiz também uma outra palestra também pela OAB, e pretendo fazer também outras entidades para a gente tentar levar esse conhecimento, né, para todas as pessoas envolvidas aí na área imobiliária. E a outra forma também de redução, mas eu não vou estar abordando aqui hoje, porque senão vai ficar muito extensa a palestra, seria individualização de consumo de água e gás, que hoje também pode ser feito, porque aí aquele que não paga, ele pode ter seu consumo cortado, e também a inclusão de SPC, aqueles inadimplentes também serem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, que isso tem alguns condomínios que já estão atuando, né, dessa forma. Então, na verdade, o que eu gostaria só de deixar assim, enfatizar bem é com relação à alteração da convenção de condomínio. Porque, se tiver estipulado na convenção os juros mais elevados, nós podemos cobrar, sim. Porque hoje tem até jurisprudências, que, no caso, são decisões já de processos. E, inclusive, tem até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a 382, que ela fala que pode ser cobrado um valor a mais, que não é considerado abusivo, o valor de 9,9% ao mês. Então, por isso que todos os advogados, inclusive lá do escritório, a gente está batendo firme nisso para a gente tentar fazer com que os condomínios, as administradoras agarrem, né, essa possibilidade de fazer a alteração das convenções para poder cobrar uns juros mais elevado. Porque, se for ver, 1% é pouco. E, às vezes, acaba até incentivando a inadimplência. E, se aumentar, a pessoa vai pensar realmente se vale a pena atrasar ou não. Então, é isso que eu vim aqui para passar para os senhores, trazer essa discussão, né? E aqueles também que têm interesse, eu tenho material, tenho todo o material, tem inclusive um livro também que o Dr. Rômulo publicou, depois eu passo para os senhores o nome do livro, o autor, tudo direitinho, porque esse livro é bom e ele tem todos os detalhes, tanto de redução por juros, aplicando juros de mercado, como o aspecto que fala sobre a questão de SPC e Serasa, protesto dos títulos, individualização de água, consumo de água e gás, tudo tem nesse livro. Depois eu passo para os senhores também. E o material também, eu tenho todo o material detalhado, tenho, inclusive, as decisões. Eu ia trazer hoje aqui para apresentar, inclusive, para os senhores a decisão, mas, às vezes, leitura de advogado, de juiz, às vezes fica um pouquinho complicado, né, de entender. Cada um tem sua profissão, tem o seu entendimento, né? Então, eu achei melhor eu explicar de uma forma que ficasse melhor para todos vocês entenderem. Alguém tem algum questionamento? Quer fazer alguma pergunta? O senhor queria fazer alguma pergunta? Na verdade, assim, essa súmula 382 é de uma decisão de um processo do Distrito Federal. E aí, no caso lá, foi editado que pode ser cobrado esse valor de 9,9% ao mês. Isso, mas o que aconteceu? O condomínio, para poder cobrar, ele teve que fazer a alteração da convenção. Então, alterando a convenção, pode cobrar sim. E aí, no caso, o condômino não tem nem o que questionar, porque está previsto em convenção e é lei. Então, vamos continuar. Eu vou só ler um trechinho aqui da decisão, só para vocês entenderem. Olha, a ministra que deu esse voto favorável para o aumento dos juros, né, para aqueles inadimplentes, é a Nancy Andrighi. Até no resumo aqui do relato dela, consta aqui que cinge-se a lide a determinar se, após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na Convenção do Condomínio juros moratórios de 1% ao mês, em caso de inadimplemento de taxas condominiais. Isso não é considerado abusivo e pode ser cobrado juros de até 9,9% ao mês para aqueles condôminos inadimplentes, desde que previstos em convenção de condomínio. Então, desta forma, nós estamos estipulando, né, aos administradores de condomínios, síndicos, para tentar fazer com que seja feita
essa alteração das convenções para que a gente possa cobrar um juros mais digno, porque aí não fique em desacordo com aqueles que pagam um condomínio em dia. Claro, levando em consideração que o nosso colega também expôs, né, daquelas pessoas que passam por dificuldades e que estão sem condições de pagar. Mas isso é um acordo que deve ser feito diretamente com o síndico. Então, o que a gente está passando? Que o ideal seria os síndicos, as pessoas que, até os próprios moradores, levar essas informações para o síndico do condomínio, no intuito de tentar marcar uma reunião, uma assembleia, para passar essas informações para as pessoas, para ver o que acham. A maioria dos condomínios que nós trabalhamos no escritório, eles têm feito as assembleias, têm feito as reuniões, e todos têm concordado com essa alteração. Inclusive, já tem alguns que até estavam inadimplentes, que até procuraram o síndico, tendo em vista a reunião e o tema que foi abordado, para tentar fazer um acordo antes mesmo de qualquer alteração. Então, acho que é um lado positivo de a gente tentar fazer com que a redução diminua. Inclusive, já foi comprovado que, depois que teve essa decisão, que os juros podem ser cobrados de acordo com o convencionado, que é a convenção de condomínio, a inadimplência diminuiu. Diminuiu de 20% para 3%. Isso já foi até comprovado. Então, assim, resumindo, o que eu teria para passar para os senhores é isso. Tem outros temas, que é com relação à individualização de água, consumo de gás, mas se eu for entrar no mérito aqui de tudo, a gente vai ficar aqui muito tempo e vai gerar muita discussão. Mas eu vou abrir aqui para alguém, se tiver alguma pergunta, e vou deixar também meu e-mail, se vocês já quiserem até colocar aqui na... Vou deixar meu e-mail de contato, se vocês quiserem anotar. Tem os meus telefones, o fixo do escritório, o celular, o site do escritório e o meu e-mail. Vocês podem perguntar, mandar perguntas até de outros temas, se tiver alguma dúvida, que eu respondo, tá? Pois não. Eu sou corretor, não trabalho na área de condomínios, de administração. Mas certo. Veja bem, você citou a individualização de luz, de gás e água. Isso. Há uns dias atrás, na região de São Miguel, tem um condomínio que eu faço algumas vendas, tal, e a gente tem um certo contato com o síndico. E teve uma senhora que ficou inadimplente com o condomínio, consequentemente com o gás e com a água. Certo. Após 90 dias, ele cortou a água, não cortou o gás. Essa senhora entrou na justiça. Felizmente, quando a testemunha é preparada, se cai em contradição. Então, ela levou 3 testemunhas que declararam que ela, inclusive, havia tomado banho na casa deles, por falta de água. Em que dias? Dia A, B e C. Para o outro, que dias? A, B e C. O outro, A, B e C. Aí o juiz inquiriu se ela tomava 3 banhos por dia. Entendi. Uhum. Só que determinou que o condomínio pagasse uma multa a ela por possível bullying que os filhos dela poderiam sofrer e situação vexatória. Entendi. E não permitiu a proibição de salão de festa, quadra, piscina. Então, aonde a gente chega com as cabeças dos juízes? Uhum. Porque, assim, na área do direito, infelizmente, tem 2 correntes. Há quem entende por um lado e há quem entende por outro. Eu sou da corrente que entendo que tem sim que aumentar a taxa de juros para aqueles inadimplentes. E tem os advogados e juristas e juízes que entendem que não deve aumentar. Mas a gente nunca sabe o que passa na cabeça, né, do juiz que está analisando o caso. De repente, ele levou pelo lado de ser uma pessoa idosa, de ser uma forma vexatória dela ter a água cortada, mas aí também teria que analisar a convenção daquele condomínio. Sim, com certeza, porque, na verdade, fez com que ela até fizesse a cabeça, né, das testemunhas para que testemunhasse a seu favor, mas, infelizmente, acontece esse tipo de caso também. E aí não chegaria para lugar nenhum? Nenhum, infelizmente. Não, só uma perguntinha, Vanessa. Claro. Você disse que é a favor do aumento... Do aumento dos juros. Porque o aumento
Não justifica se a pessoa já é punida cortando a água e o gás. Não, sim, sim. É que assim, com relação ao aumento, mas não levando em conta a individualização de água e gás, que é aquilo que eu falei para os senhores, né? Isso daí seria um outro tema que a gente teria que marcar uma outra palestra para falar do tema em si. O que eu quis dizer é com relação ao aumento de juros para os inadimplentes, para incentivar as pessoas a pagarem em dia, com exceção aqueles que estão desempregados, que não têm realmente condição de pagar em dia, que está passando por dificuldade financeira. Essas pessoas que agem de boa fé, normalmente elas entram em contato com o síndico e tentam fazer um acordo. Então, a gente percebe que não tem nenhuma má-fé aí por parte delas, que realmente às vezes acontece, a pessoa ficar desempregada e não ter como pagar. Mas ela procurando o síndico, obviamente o síndico também não vai tomar nenhuma atitude mais agressiva com relação a isso. Mas só que tem as pessoas que agem já de má-fé, que deixam de pagar para comprar uma roupa, por exemplo. Mas você está vinculado, não tem como o síndico automaticamente é cortado. Ah, sim, mas com relação ao... Se tiver na convenção de condomínio. Se não tiver previsto na convenção, não pode. E aí tem que ter um prazo também. Tem que estar previsto na convenção, que, vamos supor, um exemplo, a partir de 30 dias, 90 dias de atraso, que vai ser cortado. Mas aí tem que mandar notificação antes disso, informando a pessoa do atraso, que pode ter um possível corte. Não é feito assim de um dia para outro. A pessoa ela toma conhecimento antes de realmente acontecer. Tá? Tá. Boa noite, doutora. Boa noite. Sou o Jaime Jorge. Vou fazer, dentro do seu trabalho que está fazendo para tentar implantar isso aí, há um trabalho que a senhora deveria ou está fazendo ou fazer. Então, seria um trabalho de pesquisa de mercado junto aos condomínios, ver qual é a adesão de implantar isso aí. Porque aí, se conseguir fazer essa pesquisa, do modo geral, você vai ter uma base de trabalho para implantar isso. 10%, 20%, 50%, e assim por diante. Então, esse trabalho, eu acho que o que a senhora está expondo é bem válido, mas que, tendo uma base de apoio... Que não são todos que aderem, né? Exatamente, não vai ser 100%. Mas já é um trabalho para forçar a situação. Claro, com certeza. Nós já temos um trabalho em mãos que... Agora tem a cidade de São Paulo, que é muito grande, é um trabalho que deve ser a longo prazo, talvez. Não, com certeza. Rapidamente. Porque esse meu colega em Belo Horizonte, ele conseguiu um grande êxito, porque a cidade lá é bem menor do que aqui, né? O número de habitantes e tudo mais. Mas nesse trabalho, se tiver 50% de visitados, já é um grande trabalho. Com certeza. Eu agradeço a sugestão. Obrigada. Eu gostaria que a senhora desse uma orientação, que a senhora já tenha desembaraço no assunto. A pessoa que é inadimplente durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, o condomínio tem condições de executar a propriedade dessa pessoa ou não? Tem. Se ele tiver, vai ter um prazo para entrar em acordos, o pagamento em parcelas, etc., não sei. Certo. Mas se não tiver essas condições, dá para tirar o camarada, vender ele a leilão, a casa do homem, ou alguém pode comprar dentro de si? Na verdade é assim, o que acontece é que, mesmo se a pessoa tem aquele único bem, se é dívida referente ao próprio imóvel, ela pode até perder o imóvel, sim. Aí, no caso, o advogado do condomínio entra com uma ação, né, de cobrança. Aí, se não é feito nenhum acordo, não é feito nenhum pagamento, nem consignação, nem nada, aí pode ser executado e pode, inclusive, ir para leilão. E a pessoa perdeu o imóvel. Que aí o valor do leilão, da venda do leilão, vai cobrir aquela dívida. E, se ficar algum saldo residual, aí vai ser creditado para a pessoa. Exatamente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Lilian. É o seguinte, eu tenho uma tia... Ela é aposentada. Aí ela falou assim para mim, Lilian, eu não tenho mais condições de pagar o condomínio.
eu estou pagando, mas só Deus sabe, ela falou, né? Então, eu gostaria de nem precisar pagar mais o condomínio, mas se eu não pagar mais, eu vou perder meu apartamento. Ela é aposentada, a aposentadoria dela está diminuindo cada vez mais. Daqui a pouco vai ficar o mesmo valor do condomínio. Uhum. Então, ela tem 75 anos. Nesse caso, ela é obrigada, ela tem que continuar pagando o condomínio para o resto da vida, ou ela pode entrar com recurso, alguma outra coisa. Olha, na verdade, e se ela não pagar, ela perde o apartamento. Na verdade, infelizmente, sim, anos. porque pela lei, né? Como ela é moradora, tem obrigação. O que ela poderia fazer seria tentar conversar com o síndico para ver se, de repente, não consegue uma redução pela idade dela, pelo valor que ela ganha mensal. Com o síndico? Isso. O ideal seria. Ou a administradora de condomínio, se tiver administradora. Porque aí, para tentar ver se consegue, de repente, uma redução. Porque a obrigatoriedade de pagar o condomínio ela tem por ela ser moradora. Ela pode conversar com o síndico para diminuir. Isso, para tentar ver se consegue alguma redução, algum desconto, tendo em vista a idade dela, os ganhos dela mensal, que aí eles vão pedir comprovação, né? E se porventura ela deixar de pagar, que tiver algum problema e ela não conseguir mais pagar porque reduziu muito a aposentadoria dela, e eles entrarem na justiça, ela pode até, na defesa dela, demonstrar que o ganho dela é muito inferior, por isso que ela deixou de honrar os pagamentos. Que, às vezes, até o próprio juiz já decreta um valor de redução. Então, ela tem que falar com o síndico. Isso, o ideal seria ela conversar com o síndico ou a administradora primeiramente. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cardenuto. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Pois não. Aqueles prédios em que não teve a convenção alterando os valores, as pessoas são obrigadas a pagar? Como assim? Tem a convenção, mas não teve... Pagar o juro que a senhora falou. Porque a lei é 1%. Isso. Se não teve alteração, é 1%. É 1%. Isso. Para poder cobrar o valor a mais, tem que ter previsão na convenção. Exatamente. É isso que eu queria saber. Tem que ter a convenção. Tem que alterar a convenção aumentando os juros para poder a cobrança. Senão é 1%. Isso. Ah, sim, Não são todos que concordam, né? Porque aí, às vezes, eles pensam assim, eu vou ter um problema financeiro, já vou ter que pagar 9,9 e não vou aceitar. Mas E tem aqueles que aceitam porque falam, que pagam certinho e falam, não, a maioria paga em atraso. Anteriormente era, e depois mudou e abaixou. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Vou deixar meu e-mail, o site, o telefone. Fico à disposição dos senhores, para caso tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, podem me encaminhar que eu respondo todos, tá? Eu agradeço. Uma boa noite a todos. Nós queremos te agradecer também, em nome de José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria do CRES, pelas importantes informações que você nos trouxe.